Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma edição dos clássicos da Salvat. Dessa vez com essa daqui, X-Men Crepúsculo dos Mutantes, trazendo a edição número 15 aqui na lombada, em número romano. E aqui a gente tem um material bem peculiar, bem diferenciado, tá? Para um público bem específico. Vamos começar explicando direitinho o material que a gente tem aqui. Obviamente, capa dura, papel couché, R$40. Aqui no caso a gente tem as edições 50 a 59 da revista dos X-Men, lá atrás de 1969. Essas 10 edições que estão contidas aqui são num formato diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente trabalha com 22, 26 páginas em média por edição. Naquela época se trabalhava com 15. Então, embora tenham 10 edições aqui dentro, é um número de páginas um pouco reduzido, tá? Em torno de... Essa revista deve ter umas 160, 160 e poucas páginas. Ela não tem 200, como você poderia imaginar. E o material que tem aqui, como eu disse, é de 1969. Pega um período bem diferenciado dos X-Men, dos mutantes, e um período basicamente inédito no Brasil. Então vamos lá. Os mutantes estavam aqui basicamente criados há 4 anos. E não eram lá a revista mais bem vendida da Marvel. Estava bem longe disso. E as histórias dos anos 60, mesmo sendo o fim dos anos 60, na minha opinião não são histórias para todos os públicos. É mais para realmente a galera que lê quadrinhos há muito tempo, uma galera já acostumada a ler clássicos, devido à grande diferença do estilo de narrativa, nem vou dizer da arte não, que eu acho que a arte, embora ela seja assim, bem diferente do que a gente lê hoje, mas nos fins dos anos 60 ela já era uma arte bem agradável aos olhos do público geral. Mas acho que o roteiro pode incomodar um pouco boa parte da galera, dos leitores, principalmente leitores novos, leitores não só novos que começaram a ler há pouco tempo, mas também os leitores jovens, a galera que tem 20 anos ou até menos, pode se incomodar um pouco com o tipo de narrativa que vai encontrar nessa história, tá? Então os X-Men não eram o maior foco da Marvel no momento, não eram grandes estrelas que eles viriam a ser para os anos 80 e início dos anos 90, que estavam explodindo, não. Os X-Men era uma equipe bem mais fraca nesse período. Então nessas 10 edições, a gente tem uma história da entrada de novos personagens no grupo dos X-Men, embora aqui eles não entrem propriamente no grupo ainda, mas é um início de uma inserção de novos personagens. Os X-Men clássicos, lá com o Fera, a Garota Marvel, Jean Grey, Ciclope, o Homem de Gelo e o Anjo, eles estavam mantidos ali imutáveis nesse período todo. Lógico que eles começaram como adolescentes no início dos X-Men e agora eles já estão na fase adulta da revista. A Marvel ainda não precisava se preocupar em condensar décadas em pouco tempo. Afinal de contas, a revista estava começando, você não sabia o que viria pra frente. Então eles deviam ter envelhecido ali em torno de 4 anos mesmo. E agora eles são adultos num cenário em que o Professor Xavier é dado como morto, o Ciclope assume a liderança da equipe e continua na batalha ali contra o Magneto e na tentativa de firmar os mutantes como seres humanos, né? Só com poderes a mais. Nessa edição, a gente começa já uma história que já foi contada em uma outra edição. Não que você precise ter lido, tá? Mas na edição 49 a gente tem um início da aparição da Polaris e a partir daí que a gente começa a revista. Magneto tá lá com a Polaris e ela tá descobrindo poderes e tudo mais, então começa ali a revista com uma treta do Magneto, a Polaris descobrindo os poderes, que depois ela viria a se tornar a X-Men e tudo mais. Mas então é um novo personagem mutante surgindo pra galeria de personagens mesmo, de integrantes dos X-Men. A revista vai seguindo dali e começa a ter pequenas historinhas e pequenos confrontos, até que a gente entra na aparição do Destrutor, que é o irmão do Ciclope, que também até aquele momento não sabia que era mutante. Então a gente começa a ter ali a inserção de um grande personagem que vai ter uma enorme relevância para o futuro da Marvel e dos X-Men ali,
sendo inserido naquele momento. Ninguém nem conhecia, falava, caramba, o Ciclope tem um irmão, eu nem sabia. Ninguém sabia naquela hora porque tinha inventado. Então a gente tem a inserção desse novo personagem ali. E aí algumas batalhas, como batalha contra o Monolito Vivo, que é um vilão muito tosco, mas que figurou por anos ali na Marvel. Talvez até apareça ainda hoje em dia. Deve aparecer, cara, é que eu não tô lendo tanta mensal assim pra ter certeza, pra cravar que ele tá aparecendo. Mas a gente vai seguir com essa até realmente chegar a um ponto do Destrutor botar uma roupa e dar uma conclusão pra história. Essas 10 edições, então, elas representam um período interessante que é justamente um amadurecimento da equipe, novos X-Men surgindo pra equipe, e tem o Magneto, tem algumas coisinhas que... Uma coisa muito importante, os Sentinelas voltando à ativa, que eles tinham surgido lá em X-Men número 14 e estavam meio desativados, e agora a gente tem novos personagens envolvidos com o Sentinela e os Sentinelas vindo mais poderosos para dentro dessa discussão toda. Então tem muita relevância no contexto histórico dos X-Men nessa edição. Mesmo sendo historinhas de 15 páginas, uma outra coisa muito legal que tem nesse período é o seguinte: as histórias, mesmo que elas sejam um arco, elas se concluem, cara. Isso é foda, tá? As historinhas são curtíssimas, 15 páginas, passam bem rapidinho, mas elas concluem. Mesmo que na próxima edição a linha principal da história ainda esteja em aberto, mas eles dão sempre um jeito de concluir as historinhas, de contar pequenas histórias em 15 páginas nesse período. Essa época era muito legal e isso ainda se perpetuou aqui para os anos 70, que era uma coisa muito boa. Hoje você pega qualquer edição mensal, cara, quando o cara resolve escrever um arco, meu irmão, tu começa... Se tu pegar uma revista mensal hoje, que você não estava acompanhando, e tiver um arco pelo meio, tu simplesmente não entende porra nenhuma e termina a história assim, tu... Caraca, quantas edições a mais eu vou ter que comprar depois pra ver o final disso aqui? E é uma coisa que eu acho que faz muita falta hoje e afasta muita gente da banca hoje. Lógico que hoje a gente tem uma narrativa totalmente diferente, mas naquela época o cara estava preocupado em contar sim um arco de histórias maior, mas ele concluía as histórias. Lógico que também tem uma pequena curiosidade. Nessa edição mesmo, na parte dos extras, comenta sobre os artistas, tem um comentário do Neil Adams dizendo que o Roy Thomas, ele não sabia o que estava escrevendo para as próximas edições e rolou ali um negócio. Eles estavam bem perdidos na história, eles estavam meio que criando as edições conforme elas iam saindo. Então, daí também a necessidade de você concluir a história sempre, né? E aí, bom, tá concluído aqui e eu me preocupo depois como é que eu vou concluir a próxima. E eu acho isso muito legal. Então, uma HQ com muitos pontos bem positivos, bem interessantes. Mas a narrativa é muito diferente, tá? Ela tem uma cadência de história, uma cadência de acontecimentos que, embora tenha ação, tenha vilões maléficos que são meio bobões pra gente hoje em dia, os heróis são meio otários e as resoluções das coisas às vezes são muito bobas ou surreais. Mas era o contexto da época. E se você for assistir um filme, pega um filme do James Bond, do Daniel Craig, e pega um filme do James Bond do Sean Connery. É mais ou menos essa a referência. Tu vai dizer que o filme do Sean Connery é ruim? Não, porra, pelo amor de Deus, o filme do Sean Connery é foda, mas é uma realidade completamente diferente. É o mesmo que vai acontecer aqui nos X-Men, se você pegar uma revista de hoje e uma revista de 1969. Então é por aí. Os vilões, você pega o Magneto e um Ciclope, por exemplo, eles conversando assim, durante a porrada eles falam o tempo inteiro. A quantidade de balões é assustadora. Então, os diálogos são diálogos redundantes e infinitos. Então eu vou dominar o mundo porque o mundo precisa ser dominado dessa raça humana que não serve para nada, e eu vou fazer isso e aquilo, e para eu dominar o mundo eu vou usar o meu apetrecho especial que serve de não sei o que, foi construído por não sei quem, e aí vem o Ciclope, olha lá, ele vai usar o apetrecho agora, ele está quase apertando o botão, X-Men, nós temos que impedi-lo, Homem de Gelo, use seu gelo contra o Magneto antes que ele aperte aquele botão, eu vou usar minhas rajadas ópticas antes que ele consiga apertar, tomara que eu consiga...
é nesse nível, tá? E é por isso que eu acho que uma galera mais jovem, uma galera nova no mundo dos quadrinhos pode não curtir esse tipo de história. A história é ruim? Não. A história é sensacional, é bem legal. E é um momento bem histórico. É legal você ter acesso a esse tipo de material. E um material bem raro, tá? Bem raro, mas com algumas polêmicas com relação às publicações. Então, material legal, vale muito a pena pra galera que tá disposta ou que já curte os clássicos aí, ó, porra, não precisa nem ser, compra isso aqui, cara. Ou pra galera que tá afim realmente, bom, vou abrir minha mente e vou ver um quadrinho diferente, um quadrinho antigo e ver como é que é a origem dos personagens que eu gosto tanto, como eles eram lá no começo. Eu acho isso muito legal. A galeria de artistas aqui também é fantástica. A gente tem Jim Steranko e o foco principal da revista mesmo tá por conta do Roy Thomas e do Neil Adams, que justamente pegaram o trabalho do Arnold Drake e do Jim Steranko, que estavam introduzindo a Polaris e tudo mais, e saíram. E aí o Roy Thomas assumiu a revista e depois o Neil Adams falou, cara, eu tenho que desenhar, conversou com o Jim Lee e acabou assumindo a revista também. Então eram umas trocas de equipe criativa assim e tal, e funciona. Então a gente tem grandes nomes dos quadrinhos aqui nessa edição, fazendo essa edição bem peculiar e bem interessante. Mas vamos à questão das publicações dela aqui no Brasil. As primeiras histórias aqui, elas são, eu não encontrei registros mesmo dela pela editora Abril, publicadas aqui em lugar nenhum. Pode ser que já tenha sido publicado sim, tá? Só não encontrei o registro. Mas é um material meio que inédito. Ao longo dessas 10 edições, a gente tem algumas delas sendo publicadas assim, esparçadamente, totalmente pinceladas assim, espalhadas pelas edições de Capitão América, acho que Super Aventuras Marvel chega até alguma, mas está mais na questão do Capitão América, que é uma revista bem antiga da editora Abril da Marvel. Esse é um material muito antigo. Então é um material que é perdido, cara. Você lendo uma sequência é uma coisa realmente difícil e a Salvat está te proporcionando agora. Só que a própria Salvat, ela já saneou um pouco a tua vida com relação a isso. Porque a edição que ela começa aqui é a 50. Como eu disse, a 49 seria o real início dessa história. E ela já publicou na edição que saiu agora da capa vermelha da Polaris, que na historinha clássica traz justamente a edição número 49, 50, se eu não me engano 51 e 52. Posso ter errado com relação a essa numeração. Mas ela já trouxe justamente a origem da Polaris, a Polaris descobrindo os poderes na edição vermelha. Do mesmo jeito que a origem do Destrutor também estava na edição vermelha do Destrutor, e histórias do Anjo estavam na edição vermelha do Anjo. Então, algo bem... Salvat republicando material assim, que é uma coisa de louco, né? Então, essa parte aí, caso você tenha comprado a vermelha da Polaris, você sabe que vai estar com material repetido e tudo mais. Não é a história toda repetida, tá? Tem coisas aqui que não saíram realmente em nenhuma das vermelhas, mas você tem aqui uma mistura de materiais publicados ali nas edições. Uma parte dessa história, a partir ali do Monolito Vivo, quando entra realmente o Neil Adams na arte, a Panini também já publicou naqueles maiores clássicos dos X-Men, que era uma coleção, na minha opinião, até mais interessante do que essa coleção histórica Marvel, que é totalmente salteada e com esse papel, convenhamos, bem fedorento, esse offset. Era um papel LWC, uma coleção mais bonitinha. Mas, tá, então você sabe que parte desse material já saiu, parte... Embora tenha saído pela Panini e pela coisa, é um material raro, cara. É um material que não fica sendo publicado sempre, tá? É um material que você pegar na sequência, realmente 10 edições de 1969, desenhado por Neil Adams, é uma coisa rara, beleza? Então, um material muito bom, mas muito diferenciado e para um público bem específico. Se você curte material clássico, se você tá afim de ler uma coisa diferente, se você tá afim de ver Marte dos anos 60 como era, Neil Adams ali não início de carreira, mas, cara, desenhando, porra, na época áurea lá dos quadrinhos Marvel dos anos 60, com roteiros de roteiristas clássicos, Roy Thomas, eu acho bem legal, tá? Além disso, a edição que saiu agora na banca da Salvat continua essa história. Aqui a gente tem uma conclusão, e a história seguinte, que está na edição clássica de número 16 do número romano, continua exatamente onde essa parou. Continua a partir do número 60 e vai até o 65, se eu não me engano. Que aí já envolve a questão do Sauron,
e outros personagens, outra parte de um momento bem interessante Marvel. E aí você pode aproveitar, comprar as duas e ver logo 16 edições, 17 edições por aí de X-Men de uma fase bem diferente e relativamente rara aqui no Brasil. Beleza? Espero que vocês tenham curtido e espero que, se vocês curtam, vocês comprem e deem o devido valor a esse material bem interessante. X-Men Crepúsculo dos Mutantes tá na banca da editora Salvat. Vai lá e é por sua conta, beleza? Tá? Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar o like e seus comentários pra galera nova no canal. Os vídeos aqui são longos mesmo, porque eu falo bastante. Até porque é só chegar a revista é muito boa ou a revista é muito ruim, compra, não compra e acabou. Não tem muito sentido, pelo menos na minha cabeça. Mas, se você curtiu esse estilo de programa aqui, então passe a acompanhar a gente por aqui e dá uma olhada no Facebook do Barbas também. Beleza? Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.